os bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Para quê? Se a ordem de Deus foi destruir tudo, por que poupar? E aqui nós percebemos então que Deus vê o coração. Se Deus vê o coração, Deus sabe se quando Ele colocar você numa posição de destaque, numa posição de honra, se você vai obedecer a Ele ou não. Deus sabe se você vai trair Ele ou não, por causa de dinheiro, por causa de poder. Porque diz, se nós queremos conhecer um homem ou uma mulher, é só dar dinheiro a ele ou poder a ele. Aqueles que são amantes do dinheiro e do poder se corrompem. Eu nunca conheci ninguém que não fosse amante do dinheiro e do poder que não se corrompesse. E o diabo sabe. Quanto mais ele sabe que você gosta de dinheiro e poder, mais oportunidades como laço ele colocará diante da tua vida para te destruir, para te arruinar. Casamentos são destruídos por causa da ganância, por causa do egoísmo das pessoas, por causa de corações que não têm a Deus, por causa de corações que têm colocado seus tesouros nas riquezas. E nós percebemos então que Saul desobedeceu ao Senhor. E aqui a palavra de Deus foi clara. No versículo 10, então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei. Essa foi a palavra de Deus a Samuel. Eu me arrependo de ter colocado como rei. Deus se arrependeu de ter mandado Samuel ungí-lo como rei, porque a Bíblia diz que ele se arrependeu porquanto então Saul deixara de seguir ao Senhor e não executou as suas palavras. E nós percebemos então que Saul só foi caminhando para o fundo do poço, cada vez mais caminhando para o fundo do poço, cada vez mais a passos largos para o inferno. Assim são os passos de todos aqueles que são avarentos, amantes do poder, com corações então perturbados por conta da sua mente que engana. E aqui a palavra de Deus faz questão de dizer que ele poupou. E é interessante que quando Samuel aparece, porque a Bíblia fala que o sono fugiu de Samuel e ele foi ter com Saul no outro dia de manhã, e quando ele chega ali, Samuel, querendo enganar, diz não. Samuel já chega para ele e diz: mas por que você não cumpriu a ordem de Deus? Ele diz: não, eu cumpri. Mas o povo, mais uma vez a culpa no povo. É só lembrarmos do Éden, com Adão e Eva foi da mesma forma. Deus perguntou: mas você, Adão, comeste da fruta? A mulher que tu me deste. Pergunta a mulher: mulher, foi você? A mulher diz: foi a serpente. E um sempre colocando a culpa no outro, e mais uma vez Saul não assume a responsabilidade, ele diz: foi o povo. E a Bíblia diz então, quando Samuel diz: mas olha, eu estou ouvindo aqui o mugido dos bois, estou ouvindo aqui as ovelhas. E ele diz o quê? Não, eu separei para fazer um sacrifício ao Senhor. É interessante, a palavra aqui de Deus então, através de Samuel, foi ainda mais pesada. Porque Samuel diz assim, no versículo 22, porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. A palavra foi dura. Sacrifício de tolo que Saul estava fazendo. Como poderia então querer fazer um sacrifício com algo que não tinha lhe custado nada? Algo então que não servia para nada, uma oferta então que era impura diante de Deus, porque era uma oferta basicamente roubada. Deus havia mandado matar todos os animais, mas ele poupou, preservou. E a Bíblia fala então que aqui
Ele então, Samuel fala, não, Deus te rejeitou. Ele pega Samuel de todo jeito, pendura então, de certa forma, se humilhando para que Samuel pudesse ter com ele, para que oferecesse o holocausto. E a Bíblia fala que naquele momento, as vestes de Samuel rasgam. E Samuel diz para ele, da mesma forma que você rasgaste aqui, Deus está tomando de você o teu reino e dando a outro. E aqui naquele momento ele pôde entender então que Deus já havia rejeitado. Não havia mais solução para ele. E às vezes eu me pergunto como está o nosso coração hoje. Se Deus sondar o meu e o teu coração, o que Deus vai achar aí? Porque a Bíblia é clara, dizer que Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. E a pergunta que eu faço para você nessa noite que está aqui, você que está em casa, o que tem no seu coração aí que agrade ao Senhor? Porque a Bíblia faz questão de dizer que o pecado de Saul, como diz aqui no texto, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Rebelião é desviar-se, é desobedecer-se. Rebelião é a mesma coisa que desobedecer. Se você desobedece ao Senhor, você já está em rebelião com Ele. E ele faz questão de dizer que esse pecado da rebelião é como o pecado da feitiçaria. E nós sabemos que os feiticeiros não herdarão o reino dos céus, como está lá em Apocalipse capítulo 21, no versículo 7. Nenhum daqueles que pratica a feitiçaria, a necromancia, nada. Ah, mas eu jogo búzios, tarô, carta, não importa. O lugar deles está destinado ao inferno. E a Bíblia faz questão de dizer que o pecado então da rebelião é como o pecado da feitiçaria. A obstinação é como a idolatria. Existem pessoas que são obstinadas como Saul. O seu coração, tudo que vê, deseja. Tem pessoas que parece que quando ele traça um alvo, uma meta, nada o impede daquilo, quer seja bom ou ser ruim, porque já estão obstinadas com aquilo. Pessoas que às vezes falam, Senhor, eu quero isso ou aquilo, mas para ele não importa os meios, ele quer, é obstinado. O desejo dele é de qualquer jeito, ele quer satisfazer as suas vontades, mas a Bíblia diz que aqueles que são obstinados, é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Pessoas que cultuam a ídolos. Ídolos, como diz a palavra de Deus, tem boca e não falam, tem mãos e não podem apalpar, tem pés e pernas e não andam. Esses ídolos são nada, são mortos, são coisas que não têm valor nenhum para Deus. Mas a Bíblia faz questão de frisar, tem pessoas que estão com o seu coração assim. E ainda assim você acha que é esse o perfil dessas pessoas que Deus procura? Não. Deus vê o coração. Mas a Bíblia fala que o Senhor nos convida a buscar Ele. Assim como Ele diz lá em Jeremias 29, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. É tempo de buscar ao Senhor. É tempo de reconhecer que só Deus tem o poder para mudar a nossa história. É tempo de nos humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus. Porque a Bíblia nos convida em Mateus 23, Mateus 22, 37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Será que nós amamos ao Senhor acima de todas as coisas? Por que então que Deus fez com que Samuel ungisse Davi? Um garoto de 14 anos, talvez, mais ou menos isso segundo a história. Um garoto que apacentava as ovelhas do seu pai, que era um pastor de ovelhas, que não era visto e nem era reconhecido nem pela sua família. Às vezes há momentos na nossa vida que a gente pensa assim, a gente quer aparecer, a gente quer o holofote, e a Bíblia fala, e nós aprendemos isso, que o ministério do holofote é o ministério do Espírito Santo, mas não para nós, mas para mostrar aquilo que nós podemos fazer na vida das outras pessoas. Esse tem que ser o ministério
dos holofotes da nossa vida é o ministério do Espírito Santo, apontando para aquilo que Deus quer que nós venhamos a fazer. Nós precisamos, assim como diz a palavra do Senhor, deleitar no Senhor, e Ele satisfará os desejos do nosso coração, como Ele diz no Salmo 37, no versículo 4. O salmista Davi, o próprio Davi, que foi consagrado esse rei de Israel, ele pede ao Senhor: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova-me um espírito inabalável, no Salmo 51, no versículo 10. Porque muitas vezes nós percebemos que o nosso coração nos conduz ao pecado, que o nosso coração, assim como aconteceu com Saul, nos conduz à desobediência a Deus, nos conduz a negligenciarmos o Senhor, a rejeitarmos o Senhor, nos conduz a desobedecermos a palavra do Senhor, porque o nosso coração é enganoso, como diz a palavra de Deus. Eu quero que você saiba, meu amado, minha amada, que o Senhor te ama, que o Senhor tem planos e propósitos para a tua vida. O Senhor tem planos para nos fazer prosperar. O Senhor tem planos para nos abençoar. Assim como o Senhor, e a Bíblia faz questão, quando Samuel disse então para Saul: você não era ninguém, Saul, mas o Senhor te colocou como príncipe do seu povo. O Senhor te colocou como rei de Israel. Sabe aquelas pessoas que são nada, pequeninha, que você olha e muitas vezes você não dá valor nenhum? Assim era Saul, pequeno diante do seu povo, que da tribo de Benjamim não se era então tão valorizado. Mas o Senhor pegou esse homem, que muitos julgaram e olharam a aparência e dizer: não serve para ser rei, porque é jovem, é bonito, é alto, a família tem bens, colocaram como rei. Mas depois Samuel disse a ele: ei, você não era ninguém, Deus te colocou rei como rei e você rejeitou. Assim era Saul. Mas com Davi foi diferente. Ele era pastor de ovelhas, ele ficava lá isolado da sociedade, ninguém se preocupava com ele. É tanto que quando Samuel chegou na casa de Jessé, ele apresentou todos os filhos, todos. É só continuarmos lendo. Você fala: não, o meu ministério, eu tenho um ministério com o Senhor, e às vezes você acha que o seu ministério é grande, talvez você ache que o Senhor te levantou para que você pudesse ser líder de muitas nações, para que você fosse então um grande pregador da palavra de Deus. Porque às vezes nós julgamos segundo os homens julgam. Talvez você diz: não, o Senhor me chamou para ser um grande levita. Mas eu quero dizer para você que se você não aprender a adorar ao Senhor, aonde você está, aonde ninguém te vê, Deus nunca vai te colocar numa posição de destaque, como fez com Davi. Porque Deus vai julgar e vai olhar o teu coração. Porque existem muitas pessoas que estão dessa forma hoje, pensando grande, mas não fazem nada. Mas Deus já viu o seu coração, e a Bíblia diz que Deus já rejeitou às vezes o seu coração, porque você precisa mudar o seu coração para com Deus. Porque o verdadeiro louvor e a verdadeira oração não flui dos instrumentos, mas flui de dentro de você, flui de dentro do teu coração. Do coração procedem então os caminhos da vida. E se o teu coração não estiver bom, nada vai sair de dentro de você. Amém? Eu quero que você receba essa palavra hoje como uma palavra de Deus para você. E eu quero que você saiba, meu querido, minha amada, que Deus está sondando o teu coração. Deus está lendo os teus pensamentos. Eu quero convidar para que possamos encerrar. Eu quero orar com você agora. Se porventura você tem andado triste, se porventura o seu coração tem feito você como Saul, deixar de seguir ao Senhor, desobedecer ao Senhor, entrar em rebelião contra Deus, porque o pecado da rebelião é como o pecado da feitiçaria, assim como ele diz na sua palavra, e a obstinação como o pecado da idolatria e culto a ídolos do lar.
Eu quero que você ore agora e peça ao Senhor para mudar o teu coração, para te dar um coração segundo o coração de Deus, um coração como a Bíblia fala de Davi. Não que Davi não tenha pecado, não tenha errado, mas todas as vezes que ele errava, ele se arrependia e voltava para o Senhor, diferente de Saul. Santo Deus, Pai poderoso, nós te agradecemos, ó Pai, porque Tu és o nosso Deus, Tu és a nossa rocha inabalável. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor sonda os nossos corações, Tu lê os nossos pensamentos. Ainda a palavra não saiu da nossa boca, mas o Senhor já conhece toda. Tu nos cercas por trás e por diante, sobre nós põe as mãos. Tal conhecimento é maravilhoso demais para nós, é sobremodo elevado, não podemos atingir. Se subimos aos céus, lá estás. Se fazemos a nossa cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomamos as asas da alvorada e nos detemos nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Pai, não importa onde estamos, mas importa, ó Pai querido, aonde nós queremos chegar. E nós queremos chegar, ó Pai, nesse momento ao Teu trono. Nós queremos chegar, ó Pai querido, a ponto de nos curvarmos diante do Senhor, de nos ajoelharmos diante dos Teus pés, reconhecendo, ó Pai, que só o Senhor é Deus e só o Senhor tem poder para colocar um bálsamo em nosso coração, para colocar óleo, azeite em nossas feridas, para fazer com que venhamos a dar ao Senhor a verdadeira essência da nossa adoração, entendendo, ó Pai querido, que o Senhor é o Deus que sonda os nossos corações, que o Senhor é o Deus que muda a nossa vida, que o Senhor, ó Pai querido, nesse momento pode desobstruir, ó Pai querido, as nossas artérias, se porventura estiverem contaminadas pelo pecado, contaminadas, ó Pai, não só pelo pecado, assim como Saul estava, o pecado da desobediência, o pecado da idolatria, o pecado então de se afastar dos Teus caminhos, o pecado, ó Pai querido, de deixar de cumprir e fazer tudo aquilo a qual havia ordenado o Senhor para que fosse feito. E muitas vezes, ó Pai, o nosso coração está assim. E nesse momento, ó Pai querido, que temos vivido, um momento, ó Pai querido, onde às vezes as circunstâncias nos impedem até mesmo de abraçar, de tocar um irmão, de saudar um irmão, de abraçar um irmão. Ó Pai, queremos o Teu colo, queremos o Teu abraço, queremos sentir a Tua presença, de forma que a Tua presença seja real em nossas vidas. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor sonde os nossos corações, examina os nossos corações, prova os nossos pensamentos, assim como diz na Tua palavra, e vê se há em nós, ó Deus, algum caminho mau, e agora guia-nos, ó Deus, pelo caminho eterno. Nos conduza-nos, ó Deus, para a eternidade com Cristo. Nos livra, ó Pai, de todo mal. Venha perdoar os nossos pecados e sarar as nossas feridas, porque Tu sabes, ó Deus, o quanto carecemos do Senhor, o quanto carecemos da Tua misericórdia. E se porventura, ó Pai, nós muitas vezes julgamos os outros com as lentes de contato humanos, nós queremos Te pedir agora, ó Pai querido, que o Senhor venha nos ensinar a enxergar como Tu enxerga, que o Senhor venha nos ensinar a ver e a enxergar o coração e não as aparências, porque muitas vezes nós julgamos os outros segundo as aparências e esquecemos de olhar exatamente o profundo do nosso ser, do intelecto do homem, daquilo que o Senhor projetou para que viéssemos ser criados à Tua imagem, conforme a Tua semelhança. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, que a graça salvadora do nosso Cristo e que as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um dos Teus filhos e filhas aqui nessa noite e com todo o Israel de Deus espalhado pela face da terra pelos séculos dos séculos, no nome que é sobre todo nome, no nome invencível de Jesus, que nós oramos agradecidos. Amém e amém. Que Deus abençoe aos amados irmãos.